Sabe aquelas grandes ideias que mudam tudo? De onde elas vêm? Pois é, hoje a gente vai fundo em um momento chave da história, o momento que definiu como pensamos hoje, a origem do pensamento científico. É uma viagem para entender de verdade como a gente aprendeu a fazer as perguntas certas. E para explorar essa pergunta, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Mas não é qualquer viagem. A gente está voltando uns 2.500 anos, lá para a Grécia Antiga. É lá que a gente vai encontrar a primeiríssima faísca do que hoje chamamos de ciência. Mas olha, para a gente entender o tamanho da revolução que foi essa faísca, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como era o mundo antes dela. Imagina só, um mundo totalmente governado por deuses, por mitos. O conhecimento ali, nossa, funcionava de um jeito completamente diferente. Pensa assim, por milênios, nas grandes civilizações antigas, tipo Babilônia, Egito, o conhecimento mais avançado, sabe? Observar as estrelas, medir as terras, tudo isso estava na mão dos sacerdotes. Não era para todo mundo, não. Era uma ferramenta de poder, guardada às 7 chaves e totalmente misturada com magia e religião. E aqui a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, você tem o pensamento babilônico e egípcio, tudo ligado à teologia, aos sacerdotes, cheio de misticismo, e o conhecimento era secreto. Aí do outro lado, na Grécia, nossa, estava surgindo algo completamente novo. Uma forma de pensar livre de dogma religioso, aberta para todo mundo debater e, o mais importante, baseada em razão e evidência. Então fica a pergunta, né? O que tinha de tão diferente na Grécia naquela época? Por que lá? O que permitiu essa explosão de novas ideias? Bem, a resposta parece estar numa combinação de fatores bem única. Primeiro, a geografia. Um monte de ilhas, cidades-estados separadas, então não tinham um poder político único, central, controlando tudo. Eles tinham uma língua e cultura em comum, sim, mas o mais importante, o ponto crucial mesmo, era que não existia uma classe de sacerdote superpoderosa ditando o que as pessoas podiam ou não pensar. E foi esse ambiente que abriu as portas para a liberdade intelectual. É nesse cenário, nesse ambiente de liberdade, que surge o nosso personagem principal, Tales, da cidade de Mileto, lá no século VI a.C. É a ele que a gente geralmente dá o crédito pelo primeiro ato genuinamente científico. Ele fez algo que até então ninguém tinha feito. Tá, mas como é que Tales deu esse passo tão revolucionário? Vamos acompanhar o raciocínio dele, a jornada intelectual dele, para ver como ele começou a procurar respostas de um jeito totalmente novo. Olha que simples e que genial. Em vez de perguntar aos deuses, de consultar oráculos ou usar magia, ele fez uma coisa diferente. Ele saía para caminhar pelas colinas em volta da cidade dele, Mileto, e simplesmente observava. Ele olhava para o mundo ao redor, coletando dados do mundo real. E o que ele via? Coisas fascinantes. Por exemplo, fósseis de conchas marinhas lá no alto das colinas, bem longe do oceano. Ué, como assim? Ele via a névoa subindo da terra e virando nuvem. Via a chuva caindo da nuvem de volta para o mar. Ele reparou que rios como o Meandro iam depositando sedimentos e aos pouquinhos transformavam água em terra. E também viu o contrário, fontes de água brotando do chão, transformando terra em água. Percebe? Ele estava conectando os pontos. E aí veio a grande sacada. A pergunta que ele fez partia de uma ideia radical para a época, que existia uma coisa, uma causa única, racional, que conectava todos esses fenômenos tão diferentes. No fundo, ele estava apostando que o mundo fazia sentido, que não era só um caos de vontades divinas. E todo esse processo de observar, de coletar evidências, de questionar, levou ele a uma conclusão. Uma conclusão que pode parecer simples hoje, mas que foi, na verdade, a primeira tentativa de criar uma teoria unificada sobre como a natureza funciona. E a resposta dele foi essa: todas as coisas são água. Uma teoria simples, profunda e, olha que importante, testável. E o mais incrível, foi uma teoria que veio só da observação, sem nenhuma menção a deuses. Foi a primeira vez que alguém tentou explicar o universo usando as regras do próprio universo. É claro, a gente sabe hoje que a conclusão dele, bem, estava errada. Mas não é isso que importa. O método que ele usou, isso sim foi a grande revolução. Foi ali que nasceu o que a gente chamava na época de filosofia natural. O grande lance não era a resposta, a água,
mas sim a maneira de fazer a pergunta e de buscar a resposta. Então, o ponto-chave é esse. Com esse método, Tales basicamente criou um novo conjunto de regras para o jogo do conhecimento. Regras que, no fim das contas, viriam a definir a própria ciência. E que regras são essas? São basicamente 4 ideias. Primeira, pergunte por quê. Questione as coisas. Segunda, seja racional. Acredite que a resposta está aqui, no mundo material. Terceira, tente unificar. Busque uma causa única que explique várias coisas. E quarta, crie uma teoria. Formule uma explicação que possa ser testada. Esses 4 passos, eles são os pilares da ciência até hoje. De Einstein a qualquer cientista no laboratório agora, todo mundo está jogando com essas regras que foram estabelecidas lá atrás, há mais de 2.500 anos. O que nos leva a essa pergunta final? A primeira teoria científica que estava errada foi um fracasso ou foi, na verdade, o maior sucesso da história? Fica essa reflexão, né? Se o verdadeiro valor está em acertar a resposta ou em criar um jeito completamente novo de fazer a pergunta. O grande legado de Tales não foi a teoria da água, mas sim a ideia revolucionária de que nós podemos entender o universo usando a razão e a observação. E essa talvez tenha sido a maior de todas as ideias.